Olá pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao podcast Mauro Rauschut, Inteligência, Conexão e Estratégia. Nesse episódio de estreia, vamos navegar por um tema essencial para o presente, mas principalmente para o futuro do agronegócio gaúcho, a piscicultura sustentável. Hoje vamos falar da primeira Aquibom, a Feira Estadual de Aquicultura, um evento que acontecerá em Bom Retiro do Sul e que não é apenas uma feira, mas um verdadeiro movimento. Um movimento que conecta ciência, tecnologia, produção, política pública, mirando o fortalecimento da aquicultura gaúcha. Hoje, vamos começar a discussão de como transformar esse potencial em realidade, como fazer da piscicultura uma fonte de renda, uma fonte de desenvolvimento e sustentabilidade para milhares de famílias no campo e como a Aquibom pode ser uma catalisadora dessa nova onda. E para começar essas conversas, estarão conosco hoje o ex-governador Germano Rigotto, o Hernani, da Aquaviva Piscicultura, e o Diego de Oliveira, que é o nosso extensionista da Emater, mestre em piscicultura em Bom Retiro do Sul. E está conosco aqui como assistente também o presidente da Associação dos Piscicultores de Bom Retiro do Sul, Dani Peter. Fiquem com a gente, que o nosso episódio começa agora. Para começarmos essa conversa estratégica, temos a honra de contar com o ex-governador Germano Rigotto, reconhecido por sua atuação em prol do desenvolvimento regional e da articulação política no foco em planejamento de longo prazo. Governador, muito obrigado por estar conosco, ainda que à distância, e temos a certeza que a sua experiência institucional é fundamental para entendermos por que ainda não temos uma política pública robusta voltada à piscicultura no Estado. E para iniciarmos essa conversa, eu começo lhe perguntando, governador, o senhor, com a sua larga experiência em articulação política e desenvolvimento regional, na sua impressão, por que ainda falta uma política pública forte voltada à piscicultura no Rio Grande do Sul? Um abraço carinhoso para ti, pela iniciativa, pelo trabalho que vocês estão realizando para concretizar esse primeiro Aquibom, que eu acredito que será um momento importantíssimo para se discutir a aquicultura, principalmente a piscicultura no Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar o Hernani, o Diego, afinal, todos os que estão aí, o Eduardo, que está na coordenação também aí, para nós termos essa produção. Mas eu quero te dizer, Mauro, que essa questão da piscicultura ela vem crescendo no Brasil e no mundo. E não é tão distante o momento que nós íamos num restaurante e encontrávamos muitos pratos, por exemplo, de tilápia. Apresentando pratos, uma culinária que apresenta a tilápia servida das mais diferentes formas. Então, hoje a tilápia ela está exatamente na culinária e na apresentação dos restaurantes pelo Brasil afora e pelo mundo afora, com destaque. Se tu pegasse alguns anos atrás, tu não via exatamente o servir através principalmente da base tilápia. E hoje isso está acontecendo e crescendo no mundo inteiro. Então, se no Brasil nós já temos experiências boas na questão da piscicultura e principalmente na produção de tilápia, isso ainda não acontece no Rio Grande do Sul, até por falta, como tu disseste, de uma política até de Estado voltada para essa produção. No momento que tu tens um crescimento do consumo de tilápia no Brasil e no mundo, é natural que tu vai ter que ter esta tensão do Estado no seu projeto de desenvolvimento para a piscicultura. E nós temos aquilo que, por exemplo, a região sul tem, um clima favorável, tanto Paraná, como Santa Catarina, como Rio Grande do Sul, tem clima favorável e tem algo que é fundamental, quer dizer, tem recursos hídricos. E quando eu vejo o Rio Grande do Sul, Mauro, ele trabalhando muito fortemente naquilo que é fundamental nesses próximos anos, é nós termos o desenvolvimento da irrigação.
e a irrigação precisa de açudes, eu não tenho a menor dúvida que todo projeto que o Estado tiver daqui para frente, com incentivo para a irrigação, pode ser acompanhado com incentivo à piscicultura. Porque tu vai ter que ter a construção de mais açudes, os nossos produtores estão preocupados com isso, e tu pode ter ali, nessa construção de açudes, além da garantia da água para irrigar, tu pode ter a produção de peixes, eu estou colocando a tilápia como principal nesse caso, produção de tilápia, buscando experiências do mundo. Algum tempo atrás, eu assisti um Globo Rural, que eu não sei se vocês assistiram, mostrando esta produção industrial de tilápia que crescia no mundo e chegava fortemente no Brasil, principalmente no estado do Paraná. Eu acredito que estas experiências, o Estado, além de ter incentivo através de financiamento, utilizando, por exemplo, o Banrisul, o BRDE, o Badesul, os bancos estatais, com programas específicos para o desenvolvimento da piscicultura, o Estado tem também que ajudar a buscar as experiências do mundo. Pega a China, por exemplo, teve missão a China agora recente do governo do Estado. Pois bem, a China é o maior produtor de tilápia do mundo. Quer dizer, qual é o trabalho que está sendo feito na China nessa questão da produção de tilápia? Então, uma missão governamental e também de empresários, de produtores, para analisar o que está acontecendo lá e buscar essa experiência. Eu estou falando na China, mas eu poderia falar em outras partes do mundo onde a piscicultura cresce. Então, desculpe se me alonguei, Mauro, mas eu acredito que, como este crescimento tem acontecido fortemente e não é de muitos anos para cá, agora não se pode tardar para ter efetivamente programas governamentais voltados para a piscicultura e efetivamente a busca de experiências aonde elas estiverem, para que nós tenhamos na piscicultura o nosso produtor tendo mais renda, o nosso produtor tendo mais geração de emprego, o Estado se desenvolvendo mais, com uma diversificação do nosso agronegócio. Eu lembro que o Rio Grande do Sul começou a crescer, a se desenvolver, através da pecuária, produção de charque. Foi o início da ocupação do Rio Grande do Sul. Depois disso, nós tivemos a ourizicultura muito forte, como é forte hoje ainda, mas muita base na ourizicultura. Com o passar dos anos, nós tivemos a diversificação do nosso agronegócio e somos hoje grande produtor de grãos. Pois bem, quando a gente olha que nós temos a produção de proteína animal, a produção de grãos, a pecuária, com a força que tem para desenvolver o nosso estado, eu não tenho dúvida que agregar a piscicultura com muita força para que nós tenhamos no agronegócio mais diversificação, mais emprego, mais renda, mais desenvolvimento é o caminho. Sem dúvida, governador, eu acho que essa, né, exatamente a dinâmica de poder trazer mais um mecanismo, né, de produção de proteína, né, para introduzir isso também na nossa cultura enquanto um produto de consumo, né, seja na merenda escolar, seja nos restaurantes, enfim, eu acho que essa potencialidade que nós temos desta proteína ser inserida na dieta da população gaúcha e brasileira é um grande desafio. Mas para isso, né, governador, como o senhor bem trouxe, né, é importante investimento, é importante inteligência, é importante que a gente consiga integrar os processos, né, quando o senhor fala de irrigação e piscicultura, ou seja, se eu vou fazer uma nova barragem para irrigação, que eu possa ter já um projeto associado de piscicultura, eu acho que tudo isso mostra, né, da importância e da necessidade que nós temos de integrar a política pública como um todo, né, e não olhar cada etapa deste processo de forma isolada. Eu faço uma nova barragem para um reservatório de água para irrigação, mas não e perco este potencial hídrico que eu tenho, por exemplo, para desenvolver a piscicultura. Seria isso? É exatamente, Mauro. Eu diria o seguinte, esse primeiro Aquibom, ele vai trazer luz para isso tudo. Ele, com certeza, é um evento que vai ficar fortemente no calendário de eventos do Estado do Rio Grande do Sul, e ele pode sensibilizar quem não se sensibilizou ainda para esta necessidade, como tu disseste, nós que somos grandes produtores de proteína animal,
quer dizer, através da produção de aves, através da produção de bovinos, através da produção de suínos, podemos agregar a essa grande produção de proteína animal para exportação a produção de peixes, tá? A piscicultura. Então, o primeiro Aquibom, eu acredito que quando vocês pensaram o evento, pensaram exatamente isto. Como nós podemos analisar o que está acontecendo no mundo e dentro do próprio Brasil, o espaço que nós temos para crescer dentro daquilo que a gente tem, que é a disponibilidade de recursos hídricos e a possibilidade, como tu disseste, de novas barragens, e com as barragens tu tem acompanhamento de açudes que poderão significar uma piscicultura mais desenvolvida e efetivamente trazer para o primeiro Aquibom aquelas pessoas que nesse momento têm a responsabilidade de cuidar desta diversificação, desse desenvolvimento maior. Eu citaria 2 nomes, o Hernani Polo, que na verdade é o secretário de desenvolvimento, e o Edvilson Brum, que tem uma relação muito forte com a região, tá? Que é o secretário de Agricultura. Eu acho que eles têm uma possibilidade concreta de ajudar muito a fortalecer políticas de Estado para o desenvolvimento da piscicultura. Então, o primeiro Aquibom vai permitir isso tudo, vai permitir efetivamente esta sensibilização, tanto do governo estadual como do governo federal. Tá? Eu estou falando em 2 secretários de Estado, mas representação do próprio governo federal, do Ministério da Agricultura, para que nós tenhamos efetivamente esse fortalecimento das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da piscicultura. Então, eu acredito muito, Mauro, que a ideia desse evento ela vai se fortalecer e o evento pode se transformar num dos bons, grandes eventos do estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, temos o primeiro, mas do primeiro vai vir o segundo, o terceiro, o quarto, com certeza, sendo importante para o calendário do estado e da região. Perfeito, é isso mesmo, governador. Nós acreditamos nisso também. Mas eu vou aproveitar a sua fala, governador, para trazer aqui o Hernani também, né? Porque como o senhor traz uma dinâmica da política pública e da importância dos investimentos, aí eu queria perguntar, Hernani, você que já está aí há algumas décadas na atividade, na piscicultura, quais são os principais desafios, né, que empresas como a sua, no atual cenário gaúcho, vêm enfrentando ainda para poder desenvolver sua atividade? Os desafios, o principal hoje, entrave que a gente vê assim no mercado, que eu estou falando como produtor rural, né? Sou produtor de alevinos, a gente está mais de 30 anos no mercado aí, da piscicultura, e o que eu vejo assim é a falta da assistência técnica especializada. Tem que ter o quê? Um acompanhamento zootécnico. A Emater faz a sua parte, faz bem feita, né? Mas eu comparo assim, ó, a avicultura como ela era antigamente, há, sei lá, 20 anos ou 30 anos atrás, e quando ela começou a engrenar, só quando houve realmente a presença do técnico na propriedade. A cada 15 dias, aquele técnico chega na propriedade e ele faz aquele acompanhamento zootécnico. Ele vai ter uma curva de crescimento, vai acompanhar a conversão alimentar, ele vai fazer toda essa parte do acompanhamento. Então, para quê? Para não chegar no final do ciclo produtivo e o produtor ter uma surpresa desagradável, né? Porque os custos, como a gente sabe, são muito altos, né? Então não podem acontecer erros, né, durante esse ciclo produtivo. E nada melhor do que fazer um acompanhamento, né, semanal ou quinzenal, né, para se ter um bom êxito, né? Que o produtor tem que ter lucro, é a base de tudo, né? Sim. E lógico, tem que ter consumidor para isso. Não, eu acho que, Hernani, eu acho que é importante isso, né? Que a gente também desenvolve, a feira tem um pouco dessa dinâmica, né? De trazer as universidades, de trazer a ciência, né? De trazer os debates acadêmicos para dentro da feira, assim como trazer também as experiências de tecnologia que já estão hoje, né? Disponíveis no mercado, para que a gente possa mostrar isso para o produtor, que a gente possa mostrar isso para quem pretende entrar na atividade, né, para quem pretende iniciar esse processo, porque isso é o que dá segurança, que é aquilo que tu vem colocando aqui, além, claro, daquilo que o próprio governador Rigoto trouxe, da necessidade do poder público dar, né, segurança, dar estabilidade,
E aí até depois já vou fazer a provocação para o governador, eu vou passar para o Diego, mas eu vou fazer a provocação. Um dos desafios, governador, eu estive com o ministro André de Paula, da Pesca e Aquicultura, recentemente, com a secretária, que agora até saiu, a secretária Tereza, da Política de Aquicultura e Pesca. E um dos desafios para essa questão do financiamento, inclusive, é a questão da ausência de um seguro aquícola, né? Nós temos o seguro agrícola e não temos o seguro aquícola, mas eu vou deixar o senhor para a próxima, mas só para provocar já o senhor sobre esse tema. Mas, Diego, dentro disso que o governador trouxe um pouco sobre essa dinâmica da política pública, sobre todas essas questões da importância da presença do poder público e a dificuldade que o Hernani traz, né, de ter assistência técnica permanente. Como é que você, como extensionista da Emater, também como mestre em piscicultura, como é que você vê que esses diferentes sistemas de cultivo, né, seja o tanque escavado, o tanque rede, o sistema indoor, que nós estamos inclusive na nossa propriedade trabalhando para implementar, como é que isso pode ser útil, né, para adaptar a realidade dos pequenos agricultores? Começando então, qualquer sistema de cultivo a gente precisa ter os 3 pilares, né? A gente fala de genética, de nutrição e de ambiente, né? Em qualquer sistema de cultivo a gente vai ter esses 3 pilares para conduzir de uma forma adequada e chegar com sucesso lá no fim de lote, né? Quando a gente fala em tanques escavados, né, que a gente tem os viveiros de piscicultura, né, açudes, tanques mesmo, né, a gente vai ter essa interação água-solo que a gente vai pegar os nutrientes dali e ter uma produção de alimento natural, né? Então essa produção de alimento natural acaba auxiliando o produtor na redução dos custos, né? É uma forma de cultivo de certa forma mais barata, não exige tanto investimento, né, quanto a outras, né, mas a gente também precisa sempre da água, né, a gente tem que ter água para produzir o peixe, né. Em sistemas, por exemplo, indoor, que a gente tem tanques elevados, né, que a gente consegue ter mais controle de alguns parâmetros, né, e esses controles devem ser periódicos, diários, inclusive, para a gente manter essa qualidade da água, a gente talvez não tenha tanto aquela necessidade do recurso água, porque a gente consegue renovar ela, né? Então a gente consegue repor, né? E inclusive países aí que tem clima árido, não tem tanto acesso à água, a gente consegue ter esse recurso dos tanques elevados para conseguir a produção, né? E quando a gente fala em tanque-rede é barragens, né? Grandes barragens, onde a gente tem um fluxo de água, uma renovação aí 10, 15, 20 vezes por minuto da água daquele tanque-rede, porque o peixe está ali super concentrado, né? Então, são sistemas então, super intensivos de produção, né? Que a gente necessita, né? Dessa renovação da água para que ele se mantenha ali estável, com um bem-estar animal adequado, né? Então a gente tem que manter esse bem-estar, a gente não pode submeter o peixe a estresses, né? A questão da qualidade de água dentro do manejo, né, que a gente comentou, o ambiente, a gente tem que permitir que o peixe esteja de uma forma a ter esse bem-estar, para não ter redução, aumento dos custos de produção, na verdade, né, que vão acabar prejudicando lá no final esses custos para o produtor. Então, o que ele está nos dizendo é que hoje nós temos, digamos, soluções tecnológicas que a gente pode tanto trabalhar para quem tem abundância de água, então você pode ter um modelo produtivo para isso, você pode ter aí modelos produtivos, né, explorando, por exemplo, áreas públicas, né, grandes barragens, grandes reservatórios de hidrelétricas, por exemplo, né, e nós temos aqui na iminência, aqui em Bom Retiro do Sul, a Sertel em breve deve começar a construção da hidrelétrica Iclusa Bom Retiro, né? Que também nós já falamos com a Sertel, inclusive, sobre isso no ano passado. E também temos a opção, né, de onde pudéssemos aí trabalhar em ambiente menor, mas com água em tanques indoor, ou seja, com ambiente controlado, produzindo talvez até em escala maior um ambiente controlado. Ou seja, tecnologia e conhecimento nós temos, nós precisamos apropriar isso e entregar isso para o produtor como uma solução, seria isso. E para isso, então, nós precisamos também que as políticas ambientais, né, que a gente tenha
o acesso a esses recursos, né? Então, mas vai ter escape de tilápia. Hoje a gente entra com a tilápia já de um tamanho que ela não escapa mais do tanque-rede. E o tempo de produção, de cultivo dentro desses tanque-redes não vai permitir que elas se reproduzam, inclusive porque elas já vêm, né, com a questão de serem sexadas, então não vai ter a reprodução ali dentro daquele espaço, né? A questão do indoor, então, é a mais conservadora com relação ao meio ambiente, porque não tem escapes, a gente não tem nenhum problema, inclusive de poluição de mananciais, porque a gente está reutilizando aquela água, né? E a questão da aquicultura sustentável a partir dos tanques escavados, que a gente está reciclando recursos, né? Também é extremamente interessante. Então, desde que a gente tenha a tecnologia, que a gente domine a tecnologia, nós vamos conseguir produzir em qualquer um desses 3 ambientes aí. Perfeito, perfeito. Governador Rigoto, o senhor trouxe, né, na sua fala anterior um pouco do cenário, né, mundial, da produção da China, trouxe um pouco da perspectiva também da experiência do Paraná. Hoje o Paraná produz praticamente mais de 1/4 da produção de tilápia brasileira, né, o que mostra, e o senhor trouxe esses dados também, né, que a questão climática, que às vezes alguns colocavam como empecilho, né, não é um problema, tanto que o Paraná e o Rio Grande do Sul têm climas muito similares, né? Tanto que Paraná hoje é o maior produtor, Santa Catarina já é o 3º maior produtor de tilápia do país, ou seja, o Rio Grande do Sul tem um ambiente climático, por exemplo, disponível para isso. Mas dentro do que eu lhe provoquei há pouco, a gente sabe que para que a gente desenvolva a atividade hoje, a gente precisa de investimentos, né? Porque nós podemos trabalhar a perspectiva da piscicultura de 2 dinâmicas. Uma mais assistencial, vamos dizer assim, da pequena propriedade, da piscicultura ali de subsistência, né, com a pequena feira no município, e podemos pensar na piscicultura como uma atividade com investidores, com empresas que venham se instalar no estado, talvez até na necessidade de fazer uma construção dos arranjos produtivos locais, onde nós tenhamos uma cadeia completa, né, de produtos e insumos necessários para a atividade. Quando nós não temos ainda uma política securitária para essa atividade, o senhor vê isso como um problema, um dificultador, e esse seria um tema importante para a gente debater na Aquibom, por exemplo, para garantir um seguro aquícola que possa atrair investidores para esse segmento? Uma das reivindicações e dos encaminhamentos que podem ser dados com mais força a partir do primeiro Aquibom. Quando o Hernani fala da necessidade de integração entre o produtor, a empresa, o Estado e a universidade, é claro que, quando eu digo, por exemplo, está falando o Diego sobre todos os aspectos do que a nossa Emater, o orgulho que a gente tem que ter da Emater é o trabalho que a Emater realiza. Agora, como nós temos uma produção ainda incipiente, muito menor do que deveríamos ter, nós temos que caminhar até para a produção industrial, que a produção industrial, se tu me disser, não, o pequeno produtor ele vai ter na piscicultura uma renda a mais, né? Mas talvez ele não tenha aquilo que uma empresa pode realizar, que é uma produção muito maior quantidade, com investimentos que têm que ser feitos, tá? E aí, nos 3, quando fala em indoor, quando fala em tanque-rede, em ambiente controlado, tu tens que ter obrigatoriamente para a produção industrial, tu tens que ter efetivamente investimento que não é pequeno, que não é o pequeno produtor que vai ter condições de realizar. A integração, por exemplo, com as cooperativas, com as nossas grandes cooperativas, e até para que as próprias cooperativas entrem com recursos para o desenvolvimento da piscicultura, eu não tenho dúvida que isso também é um fator que deve ser considerado. Mas ter um seguro, como tem o seguro agrícola, eu acredito que é um dos caminhos que nós vamos ter. Mas, Mauro, isto só vai acontecer, essa etapa vai ser vencida se nós tivermos efetivamente um incremento da produção. Se nós tivermos efetivamente algo que signifique... se no mundo inteiro tu está tendo o aumento da produção de tilápia e o consumo de tilápia, quando a gente fala em piscicultura, eu te diria o seguinte, a tilápia deve ser o carro-chefe na produção. Não tenho dúvida, posso estar equivocado, mas
ser o carro-chefe na produção. Qual é o tipo de tecnologia que nós podemos empregar? O que está acontecendo nos grandes produtores? O que eles estão fazendo efetivamente para aumentar a produção? Então, isto tudo exige pesquisa, isso tudo exige integração entre Estado e Emater, já com todo o conteúdo, com todo o trabalho que realiza. Como é que os nossos técnicos podem avançar mais com o apoio do Estado, indo com missões para conhecer, principalmente nos grandes produtores mundiais, aquilo que está acontecendo e que se pode trazer para cá? Então, essa integração que tanto o Hernani e o próprio Diego colocaram, Mauro, de termos as universidades trabalhando, a pesquisa acontecendo, né, vai aumentar a produção e vai, num segundo momento, provavelmente garantir a que nós tenhamos esse seguro que vai dar possibilidade para que os investidores entrem mais pesadamente. Governador, nós sabemos que o senhor tem um outro compromisso, né? Nós agradecemos muito a sua participação nesse primeiro momento. Temos certeza que vamos lhe convidar, porque o senhor já mostrou para nós aqui o seu conhecimento, né? A sua experiência em diversos setores, sem dúvida tem uma grande contribuição para fazer também com o setor aquícola, com a piscicultura e principalmente com a Aquibom, né? Então, queria oportunizar o senhor aí para fazer uma fala de encerramento, enfim, mas agradecendo mais uma vez enormemente a sua participação aqui do nosso primeiro programa. Mauro, eu que agradeço o convite, quero transmitir um abraço para ti, um abraço para o Hernani, para o Diego, tá? Para a produção do nosso encontro de hoje, e dizer que eu estou à tua disposição, Mauro. Eu acho que a iniciativa do primeiro Aquibom é uma iniciativa que merece aplauso, mas mais do que aplauso, merece apoio. Tá? Apoio do Estado, tá? Apoio da União. Eu acho que esses apoios têm que ser buscados para que, efetivamente, não apenas na organização do evento, mas principalmente na presença do Estado e da União dentro do próprio evento, para receber as reivindicações, para mostrar o que está sendo feito ou o que ainda não está sendo feito. Eu acho que o primeiro Aquibom vai permitir isso tudo. Então, eu desejo todo sucesso, me coloco à disposição, Mauro, e cumprimento pela iniciativa de todos os que estão do teu lado na organização do primeiro Aquibom, e se Deus quiser, eu vou estar junto com vocês durante o evento. Um abraço carinhoso a todos. Bom, muito obrigado, governador, pela sua presença e desejamos ali uma ótima semana para o senhor e um bom trabalho. Mas, Diego, e por que Aquibom em Bom Retiro do Sul? Bom, Aquibom, Bom Retiro, né? Mas, assim, nosso estado todo, eu acho que tem um potencial de recursos hídricos muito bom, né? Mas Bom Retiro, em especial, ele... Logo que eu iniciei em Bom Retiro, né, conversando com meus colegas, eles já falaram, olha, Bom Retiro tem muito potencial para agricultura, para piscicultura, porque os recursos hídricos brota água de qualquer canto, né? E para a piscicultura a gente precisa de água, né? Então, já no início, quando eu cheguei ali, eu já estava com aquela visão de desenvolver a piscicultura, que é uma atividade, né, que acaba nos puxando conhecimento, né, acaba atraindo a gente a desenvolver. Então, eu já busquei lá no início aqueles que já eram do setor, né, que já vinham produzindo, conversei como é que era, né, conhecer o produtor de Bom Retiro, e daí a formação da associação, né? A associação é extremamente importante, né, dentro de uma cadeia para organizar o setor, para organizar aquilo que está sendo construído ali, né? E também, né, a gente já tem essa relação de mais tempo, né, na Sanga Funda ali. Eu acho que esse teu investimento, esse teu potencial e vontade de fazer, né, é o que também acaba puxando a Aquibom para Bom Retiro. Então, eu acho que o potencial hídrico de Bom Retiro, o produtor rural que está indo em Bom Retiro, que quer ter o seu peixe, que quer produzir também para comercialização, né? E esse alavanca que faz junto com esse negócio que é
o peixe da sanga, né? Aquela região ali que a gente conhece bem. E sem dúvida, né, Diego? Eu acho que a gente também tem lá, né, toda a história, a tradição de Bom Retiro ser tratado como pesqueiro do Vale. Eu acho que isso também, né, aqueles da Serra, né, de Caxias, Bento, Garibaldi, Farroupilha, né, que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, né, que costumam ir a Bom Retiro do Sul para pescar, né, talvez vão ter agora uma oportunidade, né, até fazendo uma brincadeira, se porventura não pegar um peixe no rio, né, vai ter lá, né, na Associação dos Piscicultores, lá nos produtores da cidade, um espaço para poder levar um peixe para casa. Então, eu acho que tudo isso, né, e acho que é importante a gente destacar aqui, né, o papel que o poder público vai ter nisso, né, o município de Bom Retiro está parceiro da feira também. Eu acho que e nós temos aí perspectiva de investimentos, temos vereadores que estão trabalhando muito, né, para fomentar a atividade. Temos lá a atividade, né, o próprio Bugrinho, que tem lá o restaurante hoje também, que serve peixe. Então, acho que nós temos a nossa festa do peixe, né, não podemos deixar de falar, né, embora nós estamos falando aqui de um podcast que vai ficar para a posteridade, né, mas acho que é importante falar, né, que de 13 a 15 de junho nós vamos ter, né, a nossa festa do peixe. Dia 14 vamos ter um jantar do peixe lá em Bom Retiro do Sul, que já é tradição, né, não é o primeiro, é a tradição da cidade. Então, acho que tudo isso somado, né, sem dúvida, leva aí a gente realizar esse grande evento. Mas, Hernani, nós também falávamos aqui antes com o governador Rigoto, né, um pouco dessa questão da importância da gente olhar as experiências, né? Tu tem a tua experiência de 30 anos, como tu destacou aqui, mas a gente também tem que fazer, né, lançar o nosso olhar para aquilo que estados, né, que hoje são mais promissores no desenvolvimento da atividade estão desenvolvendo. E o Paraná, sem dúvida, é hoje, né, talvez o grande espelho, né, a grande referência que a gente tem. Eu acho que a gente não tem que ter vergonha, né? Eu acho que a gente tem que ir lá e aprender com o que eles fazem, né? Porque é assim que a gente se desenvolve, né? Não tem por que reinventar o que muitas vezes já está pronto. Sim. Acho que a gente tem aqui uma história também muito importante, né? A tradição, como lá no Paraná hoje, né? Tem duas grandes cooperativas, aqui não vou mencioná-las, mas duas grandes cooperativas que estão à frente do processo. Nós temos aqui grandes cooperativas no Rio Grande do Sul, nós temos cultura de integração, nós temos cultura, né, de associativismo aqui no estado. Me parece que tudo isso, né, talvez ir para o Paraná, entender um pouco do que eles fazem e usar essa experiência nossa também de cooperativa, pode ser um modelo que vai ajudar a desenvolver a atividade? Com certeza, Mauro. Por exemplo, assim, ó, há anos atrás, eu tive que ir para fora do país para estudar, para entender mais da apicultura. A gente estudou desde a parte da reprodução até a parte da engorda, né, do abate do peixe, né? Hoje não precisa mais sair do país. Um dos melhores cultivos, mais eficientes, estão aqui no Paraná. Né? Então, produtividades médias aí de 50 toneladas por hectare. Então, que nem o Rigoto falou antes, uma produtividade industrial. É isso que se precisa implementar no estado. Porque uma indústria de pescado, uma agroindústria, ela precisa de padrão, precisa de volume e uma constância, né, de peixe. Então, o que está faltando? Uma organização de toda a cadeia produtiva, né, para que a gente consiga ligar os elos, como o Diego falou, ligar os elos e fazer a coisa andar. E Diego, essa questão aí que o Hernani trouxe, né, da importância da conexão dos elos, hoje a gente tem grandes entidades, né, a Peixe BR, né, no Plano Brasil, que tem um relatório, né, o panorama da aquicultura brasileira hoje, talvez, né, uma das grandes referências, vamos chamar assim, privadas, além da própria da Embrapa e da Emater, que também são grandes geradores de dados e informações sobre a piscicultura, mas até as nossas entidades locais aqui, a ATG, que é uma entidade que está nascendo, né, a Associação dos Tilapicultores Gaúchos, e a Tilápia RS, enfim. Você acha que essas entidades hoje, né, são importantes nesse processo, ao lado da Emater, né, ao lado das indústrias, para a gente conseguir alavancar o desenvolvimento, fazer o debate político, fazer a discussão com a Assembleia Legislativa, com o governo do Estado, com o governo federal? Você acha que esse é um caminho? São fundamentais, inclusive já se mostrou no passado como ator principal aí para a gente conseguir, né, políticas públicas, mudanças de legislação para que a gente conseguisse esse desenvolvimento da piscicultura, né? Então foi recente agora, 2020,
2022 ou 2023, né, que a gente teve uma lei que se aguardou para que ela fosse aprovada, né, para incluir junto, né, então a tilápia aí dentro de determinada região que não estava incluso. Né? Então, acho que essas associações, essas mobilizações sociais são extremamente importantes porque mostra o tamanho da cadeia. Né? E quando a gente tem escala, né, que nem o Hernani falou, quando a gente tem a produção organizada, né, o Germano também antes estava falando, né, focar em alguma espécie, mas a nossa intenção é que todas as espécies são peixes. Né? Então, tudo que é peixe a gente quer desenvolver, né? As carpas, as tilápias, os siluriformes, os peixes de couro, né? Vai ter mercado para todos. Né? Então, estando na água, a gente quer estar produzindo e desenvolvendo a cadeia. Né? Eu me lembro, Diego, até que no dia que nós fizemos o lançamento da primeira Que Bom, lá em Bom Retiro do Sul, lá na prefeitura, eu disse uma frase, eu acho que o Hernani estava lá também no dia, não sei se... Não, na verdade não estava lá no dia, mas a Gabriela, né, eu disse uma frase quando eu estava falando, que eu disse que peixe não briga com peixe. Né, exatamente no sentido que a gente tem que reconhecer, claro, a força da tilapicultura, claro, mas as outras espécies também são importantes, são estratégias, né, são estratégicas, né, até porque nós temos consumidor para todas as espécies. Né, então, acho que isso nós também temos que olhar a perspectiva do consumidor. Né, e quando a gente fala de olhar para a perspectiva do consumidor, Hernani, como é que você vê hoje, por exemplo, falando um pouquinho agora da parte final do processo, ou seja, estamos lá, batemos o peixe no frigorífico. Como é que seria, como é que é hoje, ou como é que tu enxerga hoje esse processo, por exemplo, do município introduzir o peixe na merenda escolar, das empresas introduzirem o peixe nos seus refeitórios? Ou seja, quanto isso poderia ser importante, né, para aumentar a produção e para ter um consumo garantido, digamos, para esse produtor? Sim. É de extrema importância, é fundamental isso aí que, por exemplo, assim, a tilápia vai casar muito bem com isso, né? Porque a tilápia vai apresentar vai fornecer para nós um filé sem espinhos, né? Então, isso vai poder entrar na merenda escolar e vai deslanchar a produção municipal ou regional, né, de tilápias, né? Então, para a merenda escolar, eu acho que está ligado diretamente com tilápia, né? Porque apresenta um filé sem espinhos, né? E com isso vai aumentar, então, a comercialização, os produtores vão ter aonde colocar seu peixe, né? Em pequena ou média escala, né? Vai passar por uma agroindústria, então vai alavancar o setor. Eu acho que é importante, né, Diego, esse tema, né? Até porque a Emater hoje tem presença em todos os municípios do estado. Né? E quando você pensa na administração municipal, a Emater acaba sendo um grande interlocutor, né? Porque vocês permanentemente estão lá com o prefeito, estão lá com os secretários de agricultura, né? E com os secretários de educação. A Emater tem hoje esta capacidade de também desenvolver lá o processo de convencimento do prefeito, dos secretários, no sentido de poder fazer com que se perceba, né, primeiro, que a proteína do peixe é mais saudável que a outra proteína animal, né, e que ela pode entregar mais qualidade, né, e mais saúde para as crianças na escola. Você entende que é importante que hoje os técnicos da Emater possam contribuir nesse processo para mostrar a importância do peixe na dieta das crianças na escola? Hoje existe, então, essa capilaridade da Emater, como tu falaste, né? E a inserção também dentro dos processos de licitação da alimentação escolar, porque existe aquela obrigação, né, de que o produto da merenda escolar, né, 30%, 50% venha da agricultura familiar, né, seja de cooperativa, seja do produtor do município, de agroindústrias, de olericultores, né. Então, a partir disso, a gente tem essa inserção já, né, de conseguir colocar esse produto, né. O peixe, todos sabem que a importância da qualidade da proteína do peixe é em função do ômega 3, né. Então, o ômega 3 que faz que dá essa importância para o peixe, né? Então, a gente tem que inserir,
na dieta para o bom desenvolvimento. São crianças que estão em fase de desenvolvimento cerebral, desenvolvimento do organismo, enfim, é necessário que tenha essa proteína, né, para que eles consigam ter uma alimentação adequada lá dentro. Então, as prefeituras, né, com suas nutricionistas, né, com as merendeiras, busquem também então a Emater, né, ou então a empresa que vá fornecer o pescado, né, para que se coloque então na alimentação escolar. Eu acho que essa é a forma de inserção do peixe, né, cada vez mais. Eu acho que os municípios, né, os prefeitos, as gestões que estão ali presentes têm que ter esse entendimento de que a gente precisa do peixe na alimentação escolar. A gente precisa colocar pro aluno, para as crianças que estão lá desenvolvendo, que vão ser o futuro daquele município, né, que consumam pescado também, né, porque hoje, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente precisa pelo menos uma vez por semana comer peixe, né, e isso acaba não acontecendo. A gente precisa inserir o peixe na dieta das crianças, né, para que a gente tenha futuramente um bom desenvolvimento, evita problema de saúde pública, né? É uma economia que o município vai fazer para ele mesmo. Sim. No momento que a gente melhora essa segurança alimentar. Perfeito. Mas tudo isso, né, Diego e Hernani, também tem uma questão hoje que está de alguma forma associada a isso, né, que são as licenças ou as autorizações, né? Então nós podemos falar um pouco aqui das licenças, por exemplo, ambientais necessárias para a produção, né? Desde o processo lá de formação da larva, né? Da produção de juvenis, do processo de engorda e no fim o processo de abate e até entrega ao consumidor. Mas nós também temos, digamos assim, tentando juridicamente aqui separar um pouco, né? A coisa da autorização, né? A gente sabe que, por exemplo, na Semana Santa, né? E eu vou voltar depois com a questão ambiental, na Semana Santa, que é falando de consumidor de novo, mais um pouco, na Semana Santa a gente tem muitas variações de interpretação do âmbito dos municípios sobre o que pode e o que não pode, né? Às vezes a gente tem um município que tem lá a feira do produtor lá num parque, numa feira específica, com peixe vivo e tudo certo, as pessoas podem utilizar e comprar aquele peixe e comercializar. E a gente também tem municípios, por exemplo, que fecham a porta para esse tipo de oportunidade, digamos, para essa piscicultura mais assistencial, vamos dizer assim, mas de gerar uma renda oportuna. Como é que você vê isso, Hernani? Você com uma estrutura, obviamente, empresarial, produzindo lá alevinos numa escala com todo o controle, você vindo dizendo aqui, falando que a família, inclusive, está se especializando tecnicamente. Mas como é que você vê essa etapa do processo? É uma etapa que ela está presente, é o que está movimentando hoje, vamos dizer, o mercado de carpas, por exemplo. São os pesque pagues, né? Pesque pague, pesque solte. As carpas estão entrando no gosto das pessoas de fazerem a pesca. Muitas vezes, só os peixes carnívoros, entra a traíra, ou entra o jundiá, ou o dourado. Não, mas as carpas, tem grupos de pescadores que eles estão pescando as carpas, né? É importante ressaltar também, assim, a Aquaviva, nós 80% da produção dos alevinos é de carpas, somente 20% é de tilápia. Então a gente está apostando no mercado da tilápia, mas nós sobrevivemos até hoje por causa das carpas. Carpa capim, espécie principal, jundiá, as outras, todas as carpas, né, a cabeça grande, prateada, né, todas essas aí. E a comercialização que a gente vê nos municípios que a gente fornece é vendendo lá na prefeitura, no seu município, na praça, fazendo uma feira de peixe vivo, né? Claro, que nem você falou, tem o bem-estar animal, né? Que hoje está bem à tona isso aí, que tem que ser observado, né? Mas é um comércio que gira muito peixe na Semana Santa e eu acho que deveria ser implementado isso durante o ano, não só na Semana Santa, né? Eu acho que isso seria importante como cultura, mas, Diego, a gente consegue pensar hoje, digamos, numa legislação que a gente pudesse padronizar esse processo
desta venda direta para o consumidor do peixe vivo, porque para a gente, digamos, escapar um pouco desse tratamento distinto, porque ao mesmo tempo, às vezes, que a prefeitura incentiva, né, o produtor a fazer lá o seu tanque escavado, a ter sua carpa, na hora que ele precisa vender o peixe, ele não pode colocar o peixe lá no tanque, na feira, no centro da cidade. Teria como a gente... Será que a Aquibom é um espaço para a gente discutir também esse tema de como é que a gente normatiza esse processo de venda direta ao consumidor do peixe vivo? Hoje, por exemplo, o produtor pode vender na taipa, na sua propriedade, né? Ele pode abrir o viveiro ali que ele está produzindo peixe e vender, né? Se existe um evento, por exemplo, no município, tá? A Feira do Peixe no parque de eventos, né? Essa feira de peixe, ela pode acontecer, desde que registrado lá no órgão competente, que seriam as inspetorias veterinárias ali do município, né, que vão fazer toda a documentação, né, mediante acompanhamento de um veterinário. Se o município incentiva, então, essas feiras de peixe, se faz... se fornece o veterinário, o município vai lá, paga as horas do veterinário para acompanhar essa feira de peixe. Então, dessa forma, hoje é legal de ser feita essas feiras, porque a gente está com animais vivos ali que precisa ser respeitado um bem-estar animal, né? Então, tem como fazer, se programam periódico, né? Hoje, Bom Retiro, por exemplo, está se programando para isso, agora já em junho, né? A primeira edição de feira de peixe fora do período de Semana Santa, então a gente quer que se torne periódico, da mesma forma que outros municípios aqui na região, Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, já fazem, né? Então, dessa forma, é possível fazer. Então, hoje, a gente poderia dizer aqui para o nosso agricultor, para o pequeno produtor rural que está assistindo aqui, que está ouvindo esse nosso podcast, que sim, que se ele buscar o apoio do município, buscar o suporte técnico lá, sim, ele vai poder, né, de forma adequada, preservando o bem-estar animal, poder comercializar o peixe vivo dele lá na propriedade ou diretamente numa feira que o município estabeleça, é isso? Isso, e é importante esse apoio do município, porque o produtor vai vender 100, 150, 200 quilos de peixe numa primeira feira. E é pouco retorno financeiro, porque ele tem que investir daqui a pouco para pagar um veterinário, né? Então, eu acho que é importante esse incentivo inicial para que o produtor se mantenha ali e continue fazendo essas feiras fora de período de Semana Santa, né? Perfeito. Hernani, agora saindo um pouco dessa estrutura um pouco mais assistencial e vindo um pouco para essa questão mais industrial, de larga escala, né? A tua experiência lá hoje, né, com toda a estrutura, com o licenciamento, com tudo funcionando adequadamente, você acha hoje que o processo, né, de licenciamento ambiental que é imposto hoje para um novo projeto, para um novo produtor que quer entrar no mercado com uma escala produtiva mais comercial, industrial, ele é um procedimento hoje simples ou ele é complexo? Quais são os desafios hoje para alguém que queira começar a investir no mercado de produção de peixe? Sim, ele é um pouco inseguro, né? Inseguro e porque as nossas leis ambientais elas mudaram bastante nos últimos tempos, né? E ele é complexo. É complexo, sem dúvida. Lógico que tem as leis ambientais que precisam ser respeitadas, que tem que ter um regramento, a APP tem que ser respeitada, tem a questão das nascentes, baramento do recurso hídrico, né? Mas eu acredito assim, que teria que ter um olhar mais do setor público. Quando a atividade se torna comercial, tem que ajudar aquele produtor, tem que ter uma visão dentro da propriedade. Se, não digo invadir uma APP, né? Mas, por exemplo, espécies cultivadas, né? O Rio Grande do Sul hoje até, não sei se o Diego poderia me responder, como é que está a situação da tilápia, que ela estava, há pouco tempo atrás, ela estava podendo ser criada, mas com restrição. Isso. Na bacia do Rio Uruguai, né? Então, hoje está bastante complexo, bastante burocrático e muitas vezes até difícil, né, de se fazer uma instalação de uma piscicultura. Eu conversava com o pessoal da ATG, com a Gabriela, que também é da Câmara Setorial, né, da piscicultura, na Secretaria de Agricultura,
E exatamente este é um dos temas que provavelmente vão vir para Aquibon, né, que é exatamente a discussão da produção da tilápia, né, na bacia do Rio Uruguai. Inclusive há uma ação civil pública do Ministério Público, né, discutindo toda essa questão, né, mas que, de certa forma, se a gente for avaliar, é um contrassenso, né, porque hoje nós temos estados como o Paraná produzindo tilápia em grande escala, dominando o mercado, né, e daqui a pouco nós estamos aqui tentando, né, impor restrições, e aqui eu não vou discutir o mérito das restrições, mas impondo restrições para que a atividade econômica se desenvolva. Né? Diego, dentro desta lógica, que sim, obviamente, também até porque a tua posição dentro da Emater, mas a estratégia hoje de licenciamento, sob a perspectiva do Diego e da perspectiva da Emater, poderia ter um processo melhor? Em algum momento histórico, né, alguns falam do processo de licenciamento único que existia no passado, garantia segurança ambiental e, ao mesmo tempo, simplificava a vida do produtor? Sim. Hoje, então, nós tivemos de 2014 a 2016 uma licença única no estado. Né? Essa licença única permitia que o produtor, respeitando a legislação, né? Então tinha o regramento, ele tinha que obedecer determinados parâmetros, né? Que cuidar com a água de entrada, com a água de saída para evitar escapes, né? Cuidar com a qualidade da água para que não poluísse os mananciais. Então, através desse passo a passo que ele tinha que seguir, e aí com acompanhamento também da extensão rural oficial do estado, então a Emater, ele ganhasse essa licença única. Né? Ele assinava um documento, né? Então a licença única era uma licença guarda-chuva que atingia todos aqueles que estavam dentro do programa. Né? Isso foi necessário porque naqueles anos foram construídos mais de 10 mil viveiros de piscicultura. Escavados. Tá? Foram tanques escavados. Foram construídos muitos, né, tanques, e foi necessário para dar conta de toda essa demanda. Né? Então isso fez com que se criasse essa licença única, e foi fantástico até que ela durou, 2016, 2017, né? E aí o produtor teve que fazer o licenciamento pela prefeitura. Né? Isso. E aí a licença da prefeitura, a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação, todas aquelas fases em que o produtor nenhum gosta de burocracia, ele vai ter que ir lá atrás de papel, fazer todo o levantamento, o papel da propriedade, aí tem o CIOT, que é a outorga da água também, né? Então tudo isso acaba, a outorga da água não vai deixar de ser feita, ela vai ser feita mesmo com a licença única, né? Mas ela facilita todo aquele caminho lá que ele precisava fazer. E saindo aqui um pouco disso, até porque hoje nós também estamos fazendo um podcast que, digamos assim, vai definir pautas para os nossos próximos encontros, então acho que aqui a gente consegue fazer uma panorâmica um pouco mais geral. Né? Nós já temos confirmações para os próximos podcasts. O secretário de Wilson Bruco foi mencionado aqui pelo governador Rigoto, né? O secretário Covatti, o próprio presidente da Emater, Luciano, também, né? Até não está aqui hoje porque ele tinha uma agenda que incompatibilizou a participação dele, né? Dentre outros atores que nós queremos trazer. E eu acho que temas como esse são extremamente importantes para a gente aprofundar depois, né? Para a gente avançar ainda mais, né? Porque talvez aqui a gente hoje vai ter um público bastante mais geral, mas depois nós vamos achar os nichos, né, de públicos que estão interessados, seja o pequeno produtor que está pensando nessa linha da produção do peixe em tanque escavado ainda na linha mais assistencial, né? Depois nós vamos poder especializar um pouco também, né, Hernani? O Hernani talvez possa retornar, depois nós vamos poder trabalhar, fazer um podcast talvez pelas etapas, né? O processo de produção de larva, o processo de produção de alevinos, né? Eu acho que nós temos uma discussão ampla para fazer aqui ainda também sobre a questão de arraçoamento, ou seja, a ração é a melhor solução, o bioflocos pode contribuir para isso, né? São temas que estão hoje na pauta e na ordem do dia. Mas talvez, Hernani, você que está aí há bastante tempo nisso, uma questão que às vezes é importante, né, para o produtor, porque as pessoas ainda muitas vezes acham, né, que criar peixe é ter um tanque com água dentro e colocar o peixe lá e tudo vai acontecer. Né? Qual é a importância, então, de fato, de você
sem considerar, depois eu vou falar um pouco de manejo com o Diego, mas a importância de você ter um cuidado com o predador, a importância de você tratar, né, esse peixe para que efetivamente você transforme esse alevino que você colocou ali no tanque num produto de entrega final para o consumidor. Como é que é esse processo? A chave de tudo seria o consumidor. Se o consumidor está querendo uma carpa capim de 2 a 3 quilos, está exigindo uma carpa desse tamanho ou uma carpa húngara, não adianta nós produzir uma carpa de 1 quilo, ou de meio quilo, peixe pequeno. Então, muitas vezes os produtores chegam até a nossa piscicultura e fazem essa indagação. Dizem, eu tenho uma água muito boa, uma água limpa, perfeita, meu açude é uma água limpa. Em primeiro lugar, a água limpa não serve para a criação de peixe. Lógico que ela tem que ser limpa, tem que ser pura, né? Mas ela precisa receber uma adubação para formar zooplâncton, ela vai ficar verde, esverdeada, né? Então, a piscicultura comercial ela tem que ter um começo, um meio e um fim. O fim quem manda é o consumidor. O consumidor vai dizer, não, eu quero filé de tilápia. Beleza, então vamos produzir tilápia. Não, o consumidor pode ser um pesque pague. Pesque pague, beleza, o produtor vai produzir um jundiá, por exemplo. Um jundiá, lambari. Estão fazendo engorda lambari para fazer aperitivo, né? Então o mercado é enorme, né? Mas o importante é que o produtor tenha essa consciência, que ele saiba que ele vai ter que ter um começo na sua criação, que ele vai ter que colocar os alevinos num tanque onde não tem predador, que já foi esterilizado o viveiro, foi feita uma adubação, não pode ter muita entrada de água, tem que ter uma renovação X de água, tem que fazer um controle da alimentação, com ração, muitas vezes, por exemplo, numa carpa capim, com pasto mesmo, o cara corta pasto, joga para à vontade, né, como se diz, fazer essa engorda. Outras espécies precisam de adubação, precisam do plâncton, ou do fito e do zooplâncton, né, no caso da cabeça grande e da prateada. Então, é complexo, mas isso já está instalado. A Emater está ajudando, né, o produtor está incentivando, está acompanhando. Nós, a iniciativa privada, também está se especializando na parte de doenças, na parte de cultivo. Os exemplos estão aí. Santa Catarina é um ótimo exemplo na produção de carpas, né? Há muito tempo atrás nós tínhamos o quê? Tínhamos o comércio das carpas, ainda tem no estado, né? Produtores, compradores que levam para São Paulo. Então, é um outro consumidor. Eles querem carpa húngara escamada, por exemplo, que vai mais fácil no anzol, levam para os pés que paguem, né? Então, aqui a produção, nós precisamos só organizar a nossa produção. Nós temos gente interessada em produzir, nós temos o Estado que é rico em água, né? E o poder público querendo ajudar, e uma mão lava a outra, e juntos a gente vai à frente, né? Ou seja, bom, pode ser a porta de abertura para a gente integrar todo esse pessoal para isso. Exatamente. Mas, Diego, a gente vive ali algumas experiências práticas e eu vou mais ou menos na mesma linha da pergunta, talvez um pouco mais objetivo no sentido do produtor ali, né? Não é incomum, né, a gente, nas nossas feiras do peixe que a gente faz, até nos nossos jantares, né, que a gente organiza, às vezes a gente se planeja, né, e aí o produtor diz, não, vamos lá no meu açude porque lá tem 800, tem 1000 carpas, né? O Dani está nos vendo e está sorrindo ali do lado de fora do estúdio, né? E quando a gente chega lá no tanque, faz o arrasto, não aparece as carpas, não aparece o peixe que a gente está procurando. E talvez tenha um pouco a ver com isso, né? Porque a gente recebe hoje muitas ligações, como nós estamos lá com o frigorífico para iniciar as operações, as pessoas acham que a gente já está batendo. E aí, outro dia me ligou um proprietário, né? Disse, olha, Mauro, tem um tanque aqui de 2 hectares aqui no Mangueirão, perto de Venâncio, deve ter umas 3.000 carpas aqui de 10, 12, 15 quilos, porque o tanque está há 5 anos. E eu disse, olha, eu ainda não estou abatendo, enfim, mas, né, faz um teste aí. E outro dia ele me ligou para me contar que ele ia começar a botar peixe na água de novo. Eu disse, Mauro, não tirei 50. Né? Ou seja, ele tinha um tanque grande, colocou os alevinos, mas não tinha lá todo um controle, né? Seja controle de predador e talvez também, né, não tratou o peixe adequadamente, então pode ter perdido também. Como é
que é esse processo? Como é que o produtor está aí, vocês que estão na Emater vendo esse dia a dia? O produtor está amadurecendo para esse processo? Eu acho que a cultura da piscicultura aqui no estado, ela fica dentro de uma criação extensiva muitas vezes, né? A gente tem produtores granjas de arroz que usam tanques para irrigação e esses açudes para irrigação e acaba deixando o peixe lá crescendo e dá certo, né? Então é a partir dessa cultura que o pessoal acaba, não, vou botar lá, o peixe vai crescer e vou ter peixe de 8 quilos em 2 anos, em 3 anos, né? Eu acho que tem esse início de profissionalização, de gestão, de entendimento do produtor que a piscicultura acontece a partir do momento que eu também alimento o peixe, né? Então não por estar só colocando o peixe na água e ele querer se desenvolver, né? O Hernani colocou perfeitamente a questão do fito e do zooplâncton, né? Nós temos 2 espécies exóticas, que é a carpa prateada e a carpa cabeça grande, que crescem de graça para nós, né? Ela cresce ali em função daquele ambiente que a gente criou, só que a gente precisa ter esse ambiente, né? A gente não pode ter aquela água transparente, que aí não tem alimento, né? Também a questão da carpa capim. A carpa capim, ela é um peixe herbívoro, ela vai querer pasto, ela quer comer capim, quer comer o que a gente vai produzir na propriedade, né? Então eu preciso ter lá um canto com uma plantação de um azevém, né, de um milheto, para fornecer para esse peixe, né? Falando assim bem de forma prática, né? Então eu acho que é importante, né? Quem está nesse processo entender, acho que é importante. Então, por exemplo, a carpa húngara tem um hábito onívoro, ela vai comer, né, a ração de fundo, ela vai ou a ração que está boiando, né? Eu li o trabalho uma vez que tu tinha uma conversão alimentar muito melhor, né, para carpa húngara quando tu usava ração pelletizada ao invés de extrusada, porque ela acabava, a ração ia para o fundo e ela se aproveitava daquele alimento que estava no fundo também, além da própria ração, né? Então isso faz com que essas experiências, né, agreguem dentro dessa organização do produtor. Eu acho que a gente precisa, né, organizar os piscicultores, organizar em grupos informais ou em associações para que a gente faça com que isso aconteça, né? Vamos fazer capacitações, vamos organizar o pessoal para que a gente vamos marcar uma tarde para lá conversar sobre peixe, sobre criar peixe, sobre qualidade de água, né? Como é que eu faço o manejo de inverno, né? Há pouco a gente fez isso, né? A gente fez a gente fez uma gravação, né, mostrando o que a gente precisa fazer no inverno. Vamos tratar um pouco melhor a tilápia para que ela entre mais forte no inverno e consiga passar esse período frio, né? Cuidar com a qualidade da água, aumentar a qualidade. Então, são detalhes, né, dentro da produção que a gente precisa organizar, precisa obedecer, né, para que ela dê certo. Então, a seriedade, né, o profissionalismo dentro do setor é extremamente importante. Perfeito. Mudando um pouquinho, voltando um pouco, Hernani, para essa questão da estrutura, né, mais comercial, mais industrial. Hoje, o Estado do Rio Grande do Sul hoje já detém empresas fornecedoras de tecnologia, máquinas, equipamentos, hoje para que a gente possa, digamos assim, enveredar por um caminho de uma produção mais comercial. E aí eu vou falar aqui hoje indústria de aeradores, indústria de tecnologia para arraçoamento mecanizada, controles de temperatura, de fosfato, de potássio, enfim, da qualidade da água. Hoje nós temos tecnologia, temos conhecimento no estado, ou nós ainda estamos precisando importar esse conhecimento aqui para o Rio Grande do Sul? Na verdade, assim, o que mais acontece, que a gente ouve falar bastante, a gente está exportando o material humano. As pessoas se formam aqui e vão trabalhar no Paraná, São Paulo, nos grandes centros de produção de peixe. Então, se formam aqui, se formam nas universidades do estado, fazem seus trabalhos iniciais aqui no estado e vão trabalhar fora.
né? Mas no estado, insumos, por exemplo, a gente tem fábrica de ração, a gente tem fábricas de aeradores, alimentadores, então muitos equipamentos não são fabricados aqui, mas são de fácil acesso hoje, né? Isso é principalmente na região mais no noroeste do estado ali, né? Então tem produtores lá, tem indústrias lá que tem a produção, né, de aeradores e tudo. Mas a formação do material humano, né, no caso, que seriam técnicos, engenheiros, né, isso a gente tem aqui. A gente tem as tecnologias disponíveis e elas funcionam, elas já estão adaptadas ao nosso clima. A gente pode se espelhar no Paraná, São Paulo, Minas agora, que está bem forte no setor da piscicultura também, mas a gente vai ter que se adaptar, porque o nosso clima é diferente, né? Nós temos, e inclusive dentro do nosso estado, nós temos vários microclimas que são diferentes. Então, eu acredito assim, que a gente não pode indicar um sistema de cultivo somente para o estado todo, mas 2 ou 3 sistemas de cultivo, o RAS, o sistema de recirculação, né, de água, que é completamente fechado, com estufa, e o tanque escavado, perfeito, vão se adaptar no estado todo. E para fechar o ciclo produtivo, eu acredito que os 2 sistemas têm que estar presentes nesse ciclo produtivo. Por exemplo, se for um ciclo de uma organização, de uma cooperativa ou de alguém, os 2 ciclos vão ter que estar presentes, os 2 tipos de cultivo. Por quê? Por quê? Porque nós precisamos peixe o inverno e verão. Exato. Então, o nosso inverno é bem rigoroso. Nós passamos com as tilápias nos tanques escavados, mas tem regiões que o frio é bem intenso, né? Onde tem um frio muito mais intenso, você pode trabalhar com geomembrana, tanque elevado, com estufa. Beleza, faz um juvenil lá dentro. Aí, quando chega o verão, passa para o tanque escavado ou passa para uma outra geomembrana e continua o cultivo ali. Então, isso vai ajudar, vão ser ferramentas que os produtores vão ter. E isso, dentro da organização, vai ter que estar presente. Eu acredito que tenha que estar. Para se ter peixe o ano todo, né? E nada impede que nessa entre-safra também entre de fora, né, Hernani? Eu acho que sim, também é uma forma de assim como nós podemos levar para fora, né, também pode entrar nesse... Certo. E se a gente tiver, só para aproveitar aqui o gancho, se a gente tiver hoje uma boa estrutura de produção de alevinos indoor, né, digamos, para garantir, nós teríamos a perspectiva de, quem sabe, no médio e no longo prazo, com melhoramento genético, chegarmos a ter 2 safras de engorda de tilápia por ano? Eu acredito que seria possível. Não vou dizer em todas as regiões do estado, mas aqui no Vale do Taquari, no noroeste do estado, ali que o clima é um pouco mais ameno, na região litorânea também, que não tem presença de geadas, né? Que é normal. Na nossa região lá, Carazinho, Vitor Grefe ali, a gente tem um inverno um pouco mais rigoroso, Soledade, né? Que aí é um pouco mais complicado. Mas nessas micro-regiões, a gente já passa com o peixe, nós já temos uma tecnologia criada por nós mesmos, errando e aprendendo e acertando, e já estão instaladas, né? Então a gente já sabe criar. Então o que nós precisamos fazer é aperfeiçoar. E é bem que nem você falou, tendo um juvenil, entrando com uma geomembrana, numa estufa, tudo vai auxiliar. Perfeito. Diego, nesta linha, né, hoje a Emater tem um papel importante, naturalmente, nesse processo da criação mais dirigida ali ao pequeno produtor. Hoje, nós temos pessoas no mercado, né, aptas e preparadas, por exemplo, para ajudar investidores, empresários que queiram investir na piscicultura, queiram investir na aquicultura no estado hoje, né? O Hernani deu a deixa de que temos recursos humanos, também a tua impressão, agora não tanto como Emater, mas, né, o professor, o mestre em piscicultura enxerga no mercado hoje
consultorias, empresas capazes de ajudar os investidores a montar projetos, buscar recursos, né, buscar investimentos para poder escalar nessa produção industrial? Existe, né? A gente conhece profissionais aí fantásticos que trabalham diretamente com a cadeia, né? As próprias fábricas de rações que a gente tem aqui, tem profissionais que trabalham dentro de toda a cadeia porque eles vêem essa necessidade, justamente por nós talvez não termos todo esse desenvolvimento de cadeia aqui a nível de estado, então eles acabam abraçando, o exemplo, né, do nosso amigo lá da ATG, né, que acabou criando a associação para englobar a cadeia, né? Eu acho que isso é extremamente importante porque a gente vai Nosso conseguir... amigo aqui é o Márcio, que é o presidente da ATG, só para a gente... O Everton. O Márcio e o Everton. E o Everton, né? isso aí. O Márcio é o presidente. Isso, é. E então, dessa forma, a gente acaba tendo esses profissionais, né, que se destacam só para o setor, né? Mas uma coisa que eu bato bastante também, eu acho que essa questão da associação, de fazer o grupo, de tu ter, né, um grupo formado que possa desenvolver a cadeia produtiva é extremamente importante. A gente falou antes de cooperativas, né? Então eu acho que isso é importante. Mas o que eu ia falar, assim, o produtor hoje não é que ele é acomodado, mas ele precisa ter segurança, né? Hoje, por exemplo, ele investe 2 milhões num aviário, mas não investe 20 mil para construir viveiro de piscicultura, né? Então, isso acho que é uma realidade que a gente precisa mudar, né? A gente precisa fazer que o produtor entenda, né, que existe sim como ter lucro do peixe, né, e que ele possa investir mais, né, e a questão da segurança, do seguro aquícola, né? Que aí vai dar mais segurança para ele também, né? Voltando lá no início, né? Sim, mas e aí então, talvez aqui para a gente fechar, acho que nós estamos encaminhando aqui já para próximo do fim das nossas gravações de hoje. A tua experiência, Hernani, depois, Diego, talvez para a mesma pergunta. Hoje, né? Hoje, se eu convidasse um investidor, né, para investir 2 milhões, e vou pegar o exemplo que o Diego trouxe, 2 milhões num aviário, e fosse fazer um investimento de 2 milhões num projeto de piscicultura, como é que é essa relação econômica? Tranquilo. Eu acredito que hoje a gente tem a tecnologia, está instalada, está funcionando, é só a gente se adequar ao mercado. Mas o peixe vai render mais do que o frango? Olha, eu não sei da rentabilidade do frango, né? Não posso falar, mas da cadeia produtiva da tilápia, vamos falar da tilápia, né? Certo. 100% garantido. Dá para dizer que não tem erro, porque, claro, tem os empecilhos, tem vários fatores que a gente precisa cuidar, como qualquer negócio, né? Então, é um negócio, um sistema industrial que tem que ter cuidado diário, né? Tem que ter acompanhamento, tem que ter, que nem eu disse, um começo, um meio e um fim. O dia que você vai despescar, você já vai ter que, no dia que colocou os alevinos lá, você já vai ter que pensar lá no final. No dia que eu vou fazer a despesca dos meus peixes. E hoje tem tecnologia no estado para a gente fazer uma produção, para fazer um investimento, para trazer um investidor que queira investir e tirar retorno disso. Com certeza tem. Hoje a gente tem, então, análise de parâmetros dentro dos aviários de qualidade do ar, a gente tem a questão da iluminação, né, as cortinas que mantêm a ambiência lá dentro para conforto térmico também dos animais, né. Hoje nós, como extensionistas, a gente chega num produtor de aves, a gente não chega buzinando, porque a gente sabe que vai estressar os frangos que estão lá dentro do aviário, né. Então, isso tem que ser transferido também para a piscicultura, né? Então, isso que o Hernani falou, de nós trabalharmos com a tecnologia, com os controles adequados para evitar as perdas, né? Hoje em aviário pode ocorrer perdas,
né? Há pouco tempo, até um infortúnio aqui para o estado, a questão da gripe aviária, mas por causa de outros fatores também a gente tem perdas. Hoje a gente exporta, por exemplo, o pé de galinha. Se a gente não cuida bem da cama, né? Vai ter problema com a amônia, não vai reduzir o rendimento daquele frango. O ossinho do peito do frango? Também a cartilagem, né, que eles tratam para câncer lá no Japão, eles fazem remédios que a gente importa de lá, né, importa o remédio da cartilagem do frango, então tudo isso é produto. Né? A gente sabe hoje que a pele da tilápia é utilizada para queimaduras, para tratamento de queimaduras de humanos. Né? Então, isso faz com que a gente precise entrar forte com a questão de tecnologias, né? Buscar o conhecimento da ciência, passar para a extensão rural, chegar lá no produtor e ele ter a segurança de que esses 2 milhões vai voltar. Perfeito. Fica aí uma proposta para a nossa produção do próximo programa. Quem sabe a gente, né, trazer aqui 2 especialistas na área de economia para a gente fazer uma avaliação de mercado, né? Quer dizer, quando eu invisto em piscicultura e quando eu invisto em aviário, e aqui nós não estamos criando uma competição, né? Nós estamos aqui apenas analisando uma perspectiva de mercado para entender, né, quem quer fazer um investimento novo. Você tem várias opções de investimento. Talvez aqui para a gente fazer um comparativo. Até como é que o peixe e o frango se comportam? Exatamente. Né? Até para diversificar a propriedade. Exatamente. Pode ter um aviário e também com a piscicultura, né? Exatamente. Então, acho que esse fica aí talvez um desafio, um dever de casa para a gente. Mas eu queria aproveitar, e aí fechando um pouco também o nosso programa de hoje, Diego, você trouxe aqui a questão da gripe aviária. Né? É um problema, e nós estamos aqui, né, ouvi notícias hoje pela manhã que encontraram mais um foco aqui no estado, enfim, e eu rogo, né, que as autoridades públicas, né, consigam rapidamente resolver o problema, né, porque sem dúvida é uma preocupação, né, para os produtores, é um problema, né, para exportação. O mercado, né, tem fechado as portas muito rapidamente quando situações como essa acontecem. E às vezes como a gente não tem uma cultura ainda muito forte da produção em escala, né, do peixe, hoje também, né, quando a gente for pensar num processo de investimento, também temos desafios com questão de sanidade do peixe. Como é que é isso, Diego? É uma realidade? É um problema? Como é que hoje o país lida, como é que o setor lida com essa questão dos problemas de sanidade do peixe? Bom, qualquer intensificação de criação, se a gente pega um confinamento de gado, se a gente pega as integradoras de aves e suínos, a gente vai estar mais exposto aos problemas, né, a doenças, né. Então, talvez até o Hernani, né, com a filha veterinária, consiga falar com mais propriedade, né, mas dentro da piscicultura a gente tem sim problemas, né. Já tivemos na aquicultura com camarão, o próprio mexilhão também devastou toda a produção do litoral de Santa Catarina, né, devido a doenças, né. Então, na piscicultura também a gente tem os problemas de bactérias, de vírus, né? A própria cadeia do salmão no Chile teve um problema há pouco tempo devido ao calor excessivo. Todas as plantas de produção de salmão foram transferidas mais para o sul do Chile, né? Então, isso tem que ser visto, né? Que nem tu falaste, é uma questão de mercado e retorno de imposto para o Estado. Então, o Estado tem que ver com seriedade isso e trabalhar, né? Ter o conhecimento da cadeia, investir em técnicos dentro das estruturas de secretarias, né? Ter os departamentos que trabalhem isso com seriedade para que a gente não tenha perdas ou evite elas, né? Dê o foco ali, já trabalha em cima. Hernani, nessa mesma linha, e aí tu relatava mais cedo, né, inclusive os estudos que a tua filha vem fazendo sobre essa questão de saúde, né, animal, dentro disso, mas já aproveitando o gancho, hoje, então, um cadastro, né, de todos os produtores dentro do município para poder fazer um acompanhamento em eventuais crises que a gente tenha, também são fundamentais. Então, são fundamentais. Precisamos trabalhar muito isso também. Isso, Hoje não existe, por exemplo, isso, né? Um cadastro dos piscicultores, né? Não se tem, eu acredito que não tenha, né, nos municípios. Mas isso seria uma atitude, né, muito louvável. E, assim, falando, vamos dizer, da tilápia, né? A tilápia, você pode fazer hoje a vacinação, né?
pode produzir uma vacina autógena, que ela autógena é aquela vacina que uma empresa vem na tua propriedade e ela pesquisa qual é os problemas que o teu peixe tem, qual é o fungo, qual é a bactéria que está afetando o teu peixe, e ele faz, então o laboratório vai fazer uma vacina para aquele específica, né? Ou tem outros tipos de vacinas que pegam geral, né? Todas as bactérias, mas o melhor seria esse outro modelo, né? Que seria a autógena, né? Isso são controles, que nem o Diego falou. Quando se começa uma intensificação da produção, começam a surgir as doenças. Como nós, se a gente não se cuidar, a gente pode pegar uma doença, uma gripe, alguma coisa. Então, na piscicultura não pode ser diferente. A entrada de pessoas nos aviários não é permitida, assim, eu chegar lá e entrar para dentro de um aviário, não tem como. Então, na piscicultura também tem que começar a ter esse cuidado. Caminhões que entram, tem que ter a higienização, tem que ter a descontaminação das pessoas também, para não levar as doenças de um lugar para o outro. Inclusive, me parece que uma coisa que está começando a preocupar também hoje é a própria utilização dos defensivos agrícolas, né? Ou seja, hoje, perto das produções de tanques cavados, por exemplo, evitar o uso de determinados defensivos, porque podem, de alguma forma, contaminar ou os mananciais, ou as fontes de abastecimento de água, ou até o próprio tanque. Isso é algo que já está também no radar, por exemplo, no processo de instrução dos produtores, Diego? Eu acho que o próprio produtor tem que ter essa iniciativa no momento de construção dos viveiros, né? Então, por exemplo, se ele sabe que tem um foco ali que pode... o produtor passou herbicida, deu uma chuva, lavou, entrou para dentro do viveiro. Vai matar o plâncton, vai matar o alimento do peixe dele, né? E essa troca repentina, vai gerar um estresse no peixe e eles podem vir a morrer mesmo, né? Acaba, né, com todos os animais que tem ali. O Hernani estava comentando ali, hoje existe, né, dentro do Departamento de Defesa Animal, né, nas inspetorias, a gente tem o cadastro da piscicultura, mas poucos produtores fazem, né? Então esse cadastro inclusive protege o produtor para quando pode ocorrer essas intoxicações, né? Protege o produtor. Eu tenho meus animais registrados, o meu vizinho fez uma aplicação de um produto que prejudicou o meu peixe, né? Então, para apicultura isso funciona bem, para piscicultura. Na vitivinicultura tem a questão do 2,4-D, que está em grande questão, né? Isso foi muito... Como na região sul, ali na metade sul, a gente tem muito produtor de arroz que se utiliza de aviões para fazer aplicação, né, de herbicidas, né, isso tem muita deriva e ataca direto as plantações, né, que eles têm lá de uvas e oliveiras. Então eles tiveram que fazer toda essa ação no estado, né, cadastro de aplicadores de herbicidas hormonais para que se evitasse então de prejudicar esses produtores, né? A videira, quando pega ali o herbicida, ela encolhe todas as folhas e não tem condição. Poda logo e tenta ver se vai brotar de novo, né? Porque não produz mais. Bom, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso programa. Eu acho que eu queria aqui pedir últimas considerações aqui, tanto do Hernani quanto do Diego, sobre, então, sim, suas expectativas, a garantia da participação na Que Bom, enfim, né, a importância de também, né, no âmbito da Emater, mas também, né, Hernani, no âmbito das tuas relações, né, de clientes, fornecedores, enfim, né, que você possa ser, né, um porta-voz da Que Bom, possa ser um divulgador da Que Bom, né, e que isso possa fazer com que tenha eco, né, nos 4 cantos do Rio Grande, mas que também possamos trazer, né, pessoas de outros estados, né, pessoas de outros países que possam trazer com suas experiências, com seus conhecimentos,
né, contribuições, né, seja na área da ciência, da inovação, da tecnologia, ou da experiência, enfim, da vivência acadêmica, né? Eu acho que tudo isso vai ser importante. Então, né, eu passo aqui primeiro para o Hernani aqui para fazer suas considerações finais. Certo. Mauro, a Aquaviva vai estar presente, ainda não confirmamos o espaço ali, né? Mas a gente já recebeu a planilha, né, dos espaços, a gente está por se reunir e definir um espaço, mas a Aquaviva vai estar presente e vamos trazer produtores, agora... A gente já pode nós temos a data marcada, temos já tudo certo. Vamos divulgar, começar com a divulgação da nossa presença da Aquaviva lá no evento, né? E a gente tem uma expectativa muito grande, porque muitos clientes nossos, somos aqui a 150 quilômetros de distância, mas muitos clientes nossos são daqui da região metropolitana, da região aqui do Vale, né? E estamos em busca de novos parceiros, de novos compradores, de novos produtores, né? Que se interessem, e a gente vai oferecer a nossa marca lá. Ele vai estar expondo isso aí. Então pode ir na Sanga Funda tanto para a feira, mas para quanto oferecer os serviços. Vamos estar aguardando uma visita de vocês lá. Isso aí. Vai ser um prazer. E se achar importante, tanto eu quanto o Diego, mas nós podemos lá, enquanto organização do Aquibom, né, ir até Vitor Grefo, ir até o município lá para fazer divulgação, falar um pouco da feira, dos projetos que a gente tem para o evento, até para contribuir lá com vocês também nessa divulgação. Então, agradeço, Hernani, pela tua presença, agradeço a Aquaviva pela participação aqui, e vamos estar juntos lá na feira. Diego, para a gente fechar aí nosso podcast de hoje. Então, primeiramente, falar um pouquinho da nossa feira lá. Então, né, quem ouvir o podcast ou assistir até 13, 14 de junho está convidado, né, para a nossa Feira do Peixe lá em Bom Retiro. Eu acho que ela vai ser anual, então, né, eu acho que é importante divulgar dentro o município como o pesqueiro do Vale também, né? E a gente está muito ansioso e trabalhando bastante para que a Aquibom seja um evento de muito sucesso, né? A gente quer capilarizar isso, né, através das pisciculturas de reprodução dos alevinos, que tem toda essa capilaridade com o produtor, mas principalmente fazer essa integração, né? Eu acho que é essa integração que vai desenvolver a piscicultura no estado, né? A gente vai conseguir, através também, né, dessa atuação da Emater em todos os municípios, fazer com que a gente agregue a cadeia, né, e consiga desenvolver ela desde as fases jovens até o abate e o fornecimento para o consumidor final. A gente quer que o gaúcho coma mais peixe. Perfeito. Bom, também quero aqui então agradecer, né, ao governador Rigoto, ao Hernani, ao Diego pela participação nesse nosso primeiro programa da Mauro Rauschel, Inteligência, Conexão, Estratégia, falando da Aquibom, né, e convidar todos aqueles que estão, né, nos assistindo, que se façam presentes, né, em Bom Retiro do Sul, no período de 7 a 9 de novembro, lá no Recanto Novo Paraíso, participando desta feira que a gente espera seja um marco, né, seja uma oportunidade para a gente discutir ciência, tecnologia, desenvolvimento, oportunidade de negócios, né? E como diz o nosso vídeo institucional da feira, né, seja você professor, estudante, pesquisador, empresário, investidor, né, consumidor, né, ou simplesmente um curioso do assunto, vá a Bom Retiro do Sul, porque a Aquibom é para você. Então, um grande abraço, obrigado, né? Estamos juntos e em breve voltamos com mais um podcast Mauro Rauschel, Inteligência, Conexão e Estratégia. Muito obrigado.